Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, onde a gente tem esse horário marcado para o nosso encontro das aulas, onde a gente pode matar um pouquinho das saudades, não é mesmo? Para quem não me conhece, meu nome é Ângela, eu faço parte do grupo de estudos espírita Amor e Paz. E estou aqui mais uma vez esperando a nossa turminha para começar o nosso estudo da noite. Oi Cris, que bom você por aí, tudo bem? Gostoso te ver. Lembrando, gente, que esse curso ele faz parte de uma assistência, né, a todos nós nesse momento onde nós estamos privados da convivência. E ele é aberto para todas as pessoas. Se vocês tiverem amigos, pode convidar para fazer parte. As pessoas podem fazer perguntas. Se a gente tiver em condições de responder, nós respondemos, a fim de que a gente possa se fortalecer nesse período da forma espiritual, trazendo assim o nosso equilíbrio, né? Através do estudo, da alegria, do encontro. Oi, Noélia, tudo bem? Vera, que gostoso. Também fico muito feliz de ver vocês aí. Toda semana, gente, a gente está seguindo uma linha de estudo espiritual do mediúnico, né, nas quartas-feiras. E esse estudo mediúnico, ele traz uma abrangência muito grande de todo o momento que nós estamos vivenciando, né, nesse planeta. Isso que eu falo, que o estudo traz uma bagagem, uma força interior muito grande. Tudo bom, Roseli? Que bom vocês aí. Vivi, que linda, tudo bem? Nós vamos falar hoje, gente, de fixação mental. Por isso que eu digo que é tão importante esses nossos estudos, porque é uma forma de a gente se vigiar um pouquinho. É uma forma de a gente analisar a nossa vida, nossa conduta e trazer uma leveza, né, para nossos dias. Tudo bem? Vamos nos preparando então, gente? Elevando o nosso pensamento em Jesus, agradecendo, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos nos reunindo para esse encontro gostoso de toda quarta-feira. Que a equipe de Razim possa nos iluminar, facilitando toda a nossa compreensão de tudo que o plano espiritual preparou para nos trazer para a noite de hoje. Graças a Deus. Nessa página aqui, gente. Oi, Valéria, tudo bem? Eu estou falando da 12ª aula, fixação mental. O plano espiritual, ele diz aqui que a força do pensamento, ela é criadora, né? Então, ele define aqui, matéria viva. O pensamento é matéria viva. A gente já tinha explorado bastante sobre essa força do pensamento. Nós não imaginamos o quanto nós podemos fazer com essa nossa força de pensar, fonte criadora, fonte viva. Todas as vezes que nós colocamos toda a intensidade, toda a nossa força mediante um pensamento, um objetivo, uma vontade, de uma forma ou de outra, ela se faz acontecer. Evidentemente, gente, que se aquilo que nós estamos projetando não estiver na nossa predisposição reencarnatória, ela acontece de uma outra forma, mas ela acaba sendo direcionada. Por isso que a gente fala tanto que nós precisamos ter objetivos na nossa vida. Sem objetivos, a gente não chega a lugar nenhum. Tudo bom, Sandrinha? Tudo jóia? A Micael deve estar por aí também, a Gi. Nessa posição de direcionar a nossa vida, nós precisamos idealizar o pensamento, focar esse pensamento e trabalhar para que ele seja
realizado. Só que nós, pela nossa pequenez, pelo nosso nível mundinho ainda que a gente vive, nós nos perdemos no meio do caminho. Nós traçamos um objetivo, mas qualquer dificuldade, qualquer aborrecimento nos desvia desse caminho. E é aonde que nós deixamos as nossas fichas energéticas se desperdiçarem pelo caminho. Traduzindo isso aqui um pouquinho melhor, ele diz aqui no livro que toda a energia, todo pensamento jogado no cosmo, fluido cosmo universal, a gente já falou bastante sobre isso. Oi Vera, oi Eliane, tudo bom? Ele pega do cosmo, eu lanço uma ideia, ele pega do cosmo aquelas partículas para poder se fazer realizar. Quando nós nos prendemos a tristezas, a momentos mais oscilantes, essas energias elas ficam aqui terra a terra, elas nem se aglomeram às boas energias cósmicas. É aquela posição que a gente fala assim, se der certo, se Deus quiser, quem sabe eu melhoro, quem sabe um dia. Isso não significa que nós estamos colocando a nossa meta e a nossa força interior para aquela conquista. E ainda, quando nós fixamos a ideia de que não vamos conseguir, ou que aquilo não é para mim, eu já desisti, e aí eu mergulho e realmente eu coloco obstáculo em tudo que poderia vir a acontecer. Uma vez uma pessoa me procurou precisando muito de um emprego. Desesperadamente ela precisava de um emprego. E ela disse para mim que ela mandava muito currículo, muito currículo, mas que não ficava. Não vinha a resposta positiva, o seu currículo é bom, não sei o que, mas no momento. E eu coloquei para ela de que forma ela estava preparando aquele currículo. E ela me disse que ela colocava ali todas as qualificações, né? E aquela ansiedade de realmente ser aceito aquele currículo. E eu falei, é aí que nós estamos sendo prejudicados no momento do seu preparar. Quando você projeta naquela ideia, naquele preenchimento, naquela situação de preparar o currículo ou de colocar uma coisa que você quer passar para o outro, você está colocando as suas energias, os seus medos, as suas frustrações e o seu desespero de querer alcançar aquilo. E por incrível que pareça, gente, eu trabalhei no RH há muito tempo, a gente percebe aquela situação, não só na entrevista, né? Oi Magali, tudo bem? Marinês, tudo bom? Nós percebemos na energia que chega, até de um telefonema. A pessoa na hora que fala, ela emite, por mais disfarçado que ela seja, ela emite aquela energia que ela está vivenciando. Então, se você, na hora que preparar um currículo, eu falei para ela, você coloca todo esse seu desespero, realmente você vai ser sempre muito qualificada, mas alguma coisa, né, que é aquela energia fluídica, aquela coisa projetada, não cai bem na pessoa que está olhando o seu currículo. Projete alegria, projete felicidade, projete a sua fé, que se for para você, o cargo vai acontecer. Mude o seu padrão vibratório. Quando a gente fala mude o padrão vibratório, são palavras fáceis, né? Mude o padrão vibratório, pense em outra coisa. Só que a fixação mental, para ela ser substituída, ela tem que levar um tempo. E ela tem que ter um esforço muito grande de nós. O livro aqui, ele nos coloca como se uma fixação mental virasse uma prisão dentro de nós. Nós ficamos assim presos naquela ideia de que nós estamos vivenciando
um problema muito sério. Ele descreve aqui que no sentido de ódio, quem tem ódio por alguém? Quem tem ódio por alguém, ela não pode falar assim, olha, eu vou deixar de odiar amanhã. Não, ela precisa trabalhar o porquê desse ódio, o que vai levar esse ódio e se vale a pena. E isso vai levar um bom tempo. Porque nesse momento ela só visualiza o ódio que ela tem, a raiva que ela tem. Por mais que você possa trazer boas notícias da pessoa odiada, né, que ela odeia, motivos, até situações, gente, de enfermidade. Eu já fiz atendimento em samaritanos que a pessoa recusou-se a perdoar mesmo estando no leito de morte. A família, o familiar, que era o alvo do ódio, pediu perdão e a pessoa disse no leito de morte, não te perdoo. Isso nós vamos falar um pouquinho para frente ainda hoje. Para a gente ver como a pessoa não consegue visualizar que ela já está no fim da estrada, encarnada, né? E ela pode libertar aquela pessoa e se libertar. Mas aquela ideia fixa é tão forte que ela não consegue. Eu não consigo fazer o perdão, eu não consigo dar esse passo para frente. Outras situações são paixões. Pessoas assim, hoje nós estamos vendo, né? Tanta gente mata por amor, né? Sempre houve, mas cada vez a gente ouve falar mais. Não é amor. É uma fixação de um poder, de uma posse, uma ideia fixa e nada vale a pena mais do que aquela pessoa. Eu vivo aquela pessoa, eu respiro aquela pessoa, eu penso por aquela pessoa, eu fecho meus ouvidos, meus olhos, minha boca, meus sentimentos para tudo que está fora disso. A minha vida, toda conversa tem que ser colocada com aquela pessoa. Eu só estou bem se estou ao lado daquela pessoa. E isso muitas vezes a pessoa usa o nome de amor. Não é. É uma enfermidade, é uma fixação mental. E eu anulo o meu próprio eu para ter essa felicidade dolorosa, uma coisa que dói na gente. Mas eu me mantenho naquela posição de que aquilo é a minha vida. Oi Neuza, tudo joinha? Estamos falando sobre fixação mental. Ele coloca outra situação aqui de vibração, no que ele diz aqui, uma dor, uma ociosidade, um ódio, uma tristeza. É um isolamento total que as pessoas ficam. Quando eu tenho uma ideia fixa, as pessoas vêm para mim e me dão soluções. E como resposta, eu dou outro problema. Por isso, gente, é tão difícil de ajudar uma pessoa que não consegue ou não quer sair daquela situação. Como ela não tem força para lidar, ela se alimenta daquela situação, daquela dor, daquela perda, daquela enfermidade, e ela vira e vira e vira e vira em volta de si mesmo. Isso é muito triste e muito perigoso, porque o tempo passa, o mundo está girando, as oportunidades estão acontecendo e eu estou paralisada. A palavra é essa, eu estou paralisada naquela minha dor, naquele meu sofrimento, como se ele fosse o único e o maior do mundo. Hoje eu estava conversando com a minha irmã e ela estava falando exatamente sobre o olhar para mim mesmo, né? Oi, Jane, tudo bem, linda? Nesse sentido é muito ruim, a gente gosta muito de olhar para o outro, mas a gente não gosta de olhar para nós. A gente sofre, a gente está infeliz com a gente mesmo, ou porque eu estou acima do peso e não consigo emagrecer,
ou porque eu sou uma pessoa que tem uma limitação social, uma limitação física, uma limitação intelectual, e eu não quero olhar para dentro de mim. Eu estou infeliz com essa minha situação pessoal. Porém, eu começo a ajudar todo mundo lá fora. Se eu sou espírita, então eu começo a trabalhar na casa espírita de segunda a segunda. Eu ajudo as pessoas, eu corro para todo mundo, eu chego em casa, eu ligo a televisão, ligo o rádio, ponho música, faço... que eu não quero ouvir os meus próprios pensamentos. É tipo aquela situação, não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Por quê? Por que eu tenho que encher o meu dia para não olhar para dentro de mim? Porque eu acho que eu não consigo resolver o problema que está dentro de mim. Ah, o médico disse que eu tenho que emagrecer 20 quilos, que nem para mim. O médico chegou para mim e falou, Ângela, você tem que emagrecer 20 quilos. Eu falei, o senhor quer antes ou depois do Natal? Não existe esse 20 quilos, né? E aí a gente fica se achando desculpas para que a gente não tome atitude. Ah, para mim caminhar é longe. Ah, academia é cara. Ah, eu preciso realmente começar a fazer uma... E eu começo a achar desculpas para sair para a lateral. Eu não paro e olho para mim mesmo e falo assim, Ângela, vamos conversar? Onde você vai chegar desse jeito? Não está na hora de a gente começar a mexer nisso? Mas, quando a gente faz isso, o que acontece? Dói. Dói, eu me sinto assim, sem forças de realizar isso e jogo a toalha de novo. Começo a jogar para trás o meu problema, escondê-lo e começo a fazer coisas para sobressair e abafar aquela situação que eu não consigo resolver. Só que eu não sou feliz, né? Eu não sou feliz. Eu vendo uma felicidade, mas eu não sou feliz. Até quando nós vamos viver desse jeito? Até quando a gente vai viver enganando a gente mesmo? Se nós pensarmos o tempo que a gente perde tentando disfarçar um sentimento, tentando disfarçar um defeito nosso, uma falta de qualidade, em vez de olhar ela para frente e falar, olha, eu sou assim e vou trabalhar para que isso mude. Eu lembro muito bem de mim, gente. Quem me conhece há muito tempo sabe do que eu vou falar. Eu tenho dislexia. E no meu tempo de criança, isso não existia, dislexia. Existia ou você era inteligente ou você era burrinho. Então eu era a burrinha. Desculpa, caiu a internet, gente. Eu não conseguia ler em público, eu não conseguia estar com as pessoas, eu tinha medo porque davam risada de mim. E eu fui crescendo com aquela marca dentro de mim. Eu não tenho inteligência, eu não tenho capacidade. Todas as vezes que alguém falava para mim, escuta, dá para você ler isso aqui para nós? Eu achava uma desculpa, eu saía pela lateral. Mas nisso que eu achava aquela desculpa e achava que eu tinha enganado muito bem, né? Eu transpirava, que aquilo escorria pelas costas de tão nervoso que era. Mas eu tinha enganado muito bem. Quando eu fui trabalhar na federação, não esqueço disso, uma companheira nossa, que era coordenadora, a Astrid, ela vinha e fazia assim, hoje a Ângela vai ler o Evangelho para nós. Eu pegava, tudo bom, Cida? Tudo bom? Que bom ter vocês por aqui. Eu pegava e falava assim, nossa, eu tô sem o óculos. Que era o óculos de perto, eu não usava óculos ainda. Ah, então passa para o outro. Eu falei, enganei mais uma vez, consegui sair dessa. E assim foi. Quando saiu para mim que eu ia ser palestrante, né, no exame espiritual,
Eu falei, de jeito nenhum, como eu, dislexa, vou fazer aula, vou dar aula para alguém, orientar alguém, ser expositor de alguém. E saiu lá no colegiado, Ângela, você vai trabalhar com exposição. Eu falei, tô lascada, né? Mas vamos ver o que vai dar. E assim eu comecei a decorar, a colocar dentro de mim o ensinamento e passar o ensinamento, porque eu preciso primeiro me convencer, ter todo esse processo dentro de mim para poder passar para as pessoas. Bom, e o tempo foi passando, Oi, Ione, Ilma, tudo bem? Até que chegou um dia aqui em Atibaia já, eu entrei numa sala de aula e falei assim, turminha, eu sou dislexa e não leio em público. Tudo bem? Todo mundo olhou assim para mim, né? Eu falei assim, alguém pode ler para mim? Gente, se vocês soubessem como aquela ideia fixa, aquela culpa, aquele peso que eu carreguei por tantos anos, gente, eu já estava com meus 45 anos isso. Foi assim, que delícia. Hoje todo mundo sabe, a Ângela vai dar aula, quem vai ler para ela? Quem vai expor para ela? E até eu acabo me desafiando. Por quê? Porque eu passei por cima em olhar aquela situação e não desisti nunca. Nunca desisti de estudar, nunca desisti de me preparar. Isso a gente está dizendo de fixação mental. Eu estive por 40 e tantos anos com a fixação mental de que eu era incapaz. E isso bloqueou uma série de situações para mim, até de convivência social. Por isso que a gente precisa olhar. Aceite o que te traz dentro do seu eu. Trabalhe isso. Você está com dificuldade de alguma situação? Você tem vergonha de alguma situação? Você se acha culpado de alguma situação? Tente resolver o mais rápido possível. Tire esse peso do seu ombro, porque senão você vai arrastar essa vida e a próxima vida. Quando nós temos traumas de infância, quando a gente tem medo de nadar, quando a gente tem medo de faca, procure saber qual é esse medo. Procure a origem dele para que você possa se libertar. Uma terapia é muito bom, mas não existe terapia melhor do que você olhar o que te incomoda, o que está me incomodando para que a minha vida fique paralisada. Esse é o maior passo que a gente pode dar. Porque se nós olharmos dentro de uma terapia, se nós conseguirmos nos expor, o terapeuta for muito bom, a gente se expõe, coloca, ele dá a opinião e ele vai voltar a bola pra gente. Tá, você tem esse problema e você vai fazer o que com ele? Ele vai voltar essa bola pra gente. Então, eu vou lidar, eu vou encarar. Qual é a melhor forma de perder o medo? Enfrentando o medo. Mas para isso, eu sei porque foi o que eu passei, venha o orgulho, a vaidade. O que vão pensar de mim quando souberem disso? O que vão pensar de mim que eu não sou tudo isso que eu estou passando a imagem? O que vão pensar de mim se eu sou uma pessoa triste e deprimida? Vão pensar que você é um ser humano, em estado de evolução, que você está trabalhando para você mesmo. Um outro caso que eu me lembro muito bem foi um amigo muito grande, que se tornou um grande amigo, né? Era um aluno, depois se tornou um grande amigo lá em São Paulo, e ele me chega um dia para conversar comigo aos prantos. Eu falei, meu Deus, o que foi? Entra aqui, vamos conversar um pouquinho. Ele fez assim, eu nunca contei para ninguém, mas eu sofro de depressão. Ele já tinha os seus 50 anos. Oi, Rosângela, tudo bem, linda? Vera. E eu olhei e fiz, então, eu tomo remédio há muito tempo, mas a minha família fica falando que eu preciso parar de tomar esse remédio,
porque eu preciso encontrar felicidade dentro de mim, mas eu já fiz tratamento e eu não consigo ser feliz sem o medicamento. Eu tenho desde criança essa situação. Aí eu falei para ele, você já fez um tratamento espiritual? Ele falou, eu vivo em tratamento espiritual, mas o medicamento me faz muita falta e eu estou envergonhado de ter que tomar este remédio. Eu falei, olha, eu acho assim, o diabético, né, uma pessoa diabética, ela tem um problema físico e ela precisa tomar o medicamento, senão ela tem sérios problemas e pode chegar ao desencarne. Então você encare que essa situação sua, a depressão, é uma doença. É uma doença da alma que acabou atingindo o seu físico. E você necessita desse remédio para continuar vivendo. Tente se desprender o máximo, tomar o mínimo que você possa tomar depois que você se sentir fortalecido. Mas não esqueça, existe uma doença e você precisa de atenção médica. Aí ele pegou e fez assim para mim, olha Ângela, ganhei o dia hoje, porque eu estava me sentindo um lixo, porque eu sou tão feliz, assim no sentido agradecido a Deus, eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma boa profissão, eu sou muito bem sucedido, mas essa tristeza me fazia sentir culpado de não ser grato a Deus. Eu falei, então não se sinta mais, tome o seu remédio e continue sendo feliz, porque você tem todas as coisas para que você seja o mais feliz possível. Se isso era o que te atrapalhava a ser feliz, não vamos fazer mais isso. Estão entendendo, gente? É muito difícil a pessoa dizer, eu tenho esse problema. Principalmente quando a pessoa é muito assim, nossa, mas você tem isso, você tá assim. Não é a pessoa que vive com o seu eu. Cada um de nós coloca a cabeça no travesseiro e sabe das suas dores. E cada um de nós precisa lutar para vencer as nossas dores. Escondendo não vai adiantar nada. Aqui também ele dá uma posição que eu achei uma situação incrível, né? Ele diz assim, que nós, à medida do que o problema chega, nós cristalizamos nesse momento. Nós já falamos sobre isso. Temos um problema, vivenciamos ele o dia inteiro. Tudo que passa em volta, a gente não se apercebe. Você lembra que eu falei isso? Não lembro, porque a gente está naquela cristalização. E isso também acontece quando nós desencarnamos, tá? Essa cristalização do momento que nós desencarnamos pode nos levar à consequência de paralisação também no plano espiritual. Porque nós paramos o nosso relógio biológico no momento que aconteceu o fato do nosso desencarne e não conseguimos nos movimentar. Por isso é muito comum ter relato de espíritos que já desencarnaram há 10, 15 anos falando como se fosse hoje. Por quê? Porque parou, cristalizou. A mente é tão danada, gente, para construir e para destruir, que nós nos paralisamos, fixamos, paramos o tempo, paramos tudo e ficamos naquela ideia só do momento do que nos aconteceu. Aqui ela tem uma outra posição, a vingança. Gente, quem tem a ideia fixa da vingança sofre demais. Por quê? Porque eu, além de não gostar da pessoa, eu quero destruir a pessoa. E eu não vou medir esforços. Tudo que eu puder fazer para atrapalhar a vida daquela pessoa, eu vou fazer. Eu vou defamar ela, eu vou expor, eu vou cutucar, eu vou armar situações para que ela se dê mal. Então, eu perco todo o meu dia, eu perco todo o meu tempo trabalhando a mente, como que eu vou
fazer para destruir aquela pessoa. Ela vai me pagar, ela vai ter que acertar, ela vai passar o que eu passei. Só que eu estou remoendo a minha dor, porque eu passei. Aí vem aquela situação da gente que sempre a gente fala, não existe vítima nem algoz. Nós passamos pelo que temos que passar. Só lobo cai na armadilha de lobo. Vocês já viram falar várias vezes sobre isso. É bíblico. E eu ainda quero destruir aquela pessoa. Nesse período que eu estou trabalhando isso, eu estou prejudicando ela, porque eu estou emitindo 24 horas aquela vibração, e que ela, logicamente, não vive num momento sempre de maravilha. A hora que ela dá uma baixa, ela sente toda essa carga que vai contra ela. Só que nós não podemos esquecer que Deus sabe a fonte que está vindo essa carga vibratória sobre a outra pessoa. E aí a gente chega e fala, não faça assim, ela já mudou, ela não fez porque ela quis, fez e vai pagar. E até, nem que seja na outra vida, ela vai pagar. Isso é uma fixação mental extremamente dolorosa para quem sente e para quem recebe, tá? Então, alguém nos fez mal, lógico. Eu não vou falar assim, nossa, eu tô tão feliz, fulano me fez uma situação dolorosa, eu acho que eu resgatei um mal que eu tinha feito. Não, a gente não vai ser assim. A gente vai ficar bravo, a gente vai ficar triste, a gente vai chorar, mas é a mesma coisa da perda. Tem um momento de chorar e tem um momento de recomeçar. Recomeçou, já estribuchou, já soltou tudo que tinha que soltar, começa a fazer a trajetória de volta. Deus é justo e misericordioso. Se Ele permitiu que essa pessoa me prejudicasse, é porque havia uma necessidade de um despertar meu, de eu mudar uma conduta minha. E se Deus é justo, a parte de quem fez está reservada com Deus. De uma forma ou de outra, a justiça se faz. Fez com você, fez comigo. Eu recebi aquela carga. Então, é o que diz. Os escândalos hão de vir, ai por quem vêm os escândalos. Se nós acreditássemos na justiça de Deus e na sua misericórdia, nós já não teríamos como ter a vontade de nos vingar. E às vezes a gente fala assim, não, já esqueci, deixa pra lá, não. Aí a gente sabe, fulano de tal tá meio enrolado lá, parece que tá perdendo tudo. Tá vendo? Deus é justo, ele tinha que pagar uma hora. Tá vendo? Nós ainda estamos na ideia fixa de que ainda nessa vida, essa pessoa iria se dar mal, fazendo assim, pagar o que ela fez por nós. É muito difícil, gente, trabalhar as nossas fixações mentais. Uma outra posição que ele diz aqui, a crueldade, paixões, tudo isso é muito perigoso. O desânimo, esse ciclo de imperfeições que a gente vive com muita facilidade. Nós captamos fixações mentais coletivas. Nesse momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, só se fala em quê? Pandemia, coronavírus, isolamento. Nós estamos falando da pior parte dela. Quando vai acabar? Eu não aguento mais. Fulano pegou, acho que tem ciclano que tem não sei o quê, morreram não sei o quê. Nós estamos jogando no cosmos, jogando. O que ele vai devolver para nós? Muda o foco, gente. Muda o foco. O que eu posso fazer neste período de pandemia? Mas não para fugir de nós mesmos, não. É a hora, a oportunidade de a gente olhar para a gente. Porque eu não posso fazer muita coisa fora, né? Eu tô tendo que conviver comigo. Já não tá adiantando ligar a televisão, o rádio, pôr música, gritar com o cachorro, já não tá adiantando mais. Já esgotou. Então eu começo a olhar para mim, eu começo a analisar, eu começo a me trabalhar. É esse o grande convite.
eu me trabalhar, eu me conhecer e automaticamente eu conhecer as pessoas que estão ao meu lado. No sentido de crescimento familiar, crescimento pessoal. A turma está dizendo, tem muitas pessoas presas com seus algoz dentro de casa, que está tendo muita violência. Mas nesse período está tendo a violência mais aberta, porque estão mais período dentro de casa. Até quem não estava em situação de brigas, assim, homéricas, né, de chegarem a uma agressão e tal, estão tendo. E por que eu não estou suportando aquela pessoa que está ao meu lado? E por que eu suportava antes, parecia normal? Parecia normal porque a pessoa saía de manhã às 7 horas, eu saía às 7h30, ele voltava às 8, eu voltava às 9h30 e a gente, oi, falar e pronto. Até quando nós íamos empurrar essa família com a barriga? Então, olhar o lado positivo, não nos fixar as coisas negativas, desliga as notícias, pega só o resumo de tudo e pronto. Tem gente que assiste um canal, depois outra notícia, outra notícia, outra notícia. Política, mesma coisa. A ideia fica o dia inteiro naquele círculo. Isso tudo faz muito mal para nós, para o planeta e para que o plano espiritual possa atuar no tratamento da gente, nesse tratamento espiritual que a gente está tanto precisando. Porque a gente está orando no sentido de lamento, a gente está desesperado. Pai, ajuda a gente, ajuda a sair dessa situação, tem de misericórdia. Não, a gente não pode orar feito um lamento. A gente tem que orar para nos fortalecer, para levar esse momento da melhor forma possível. E não fixarmos que isso nunca vai acabar. Eu vou pegar. Tem gente que dá uma tossida, já quer fazer exame para ver se não está doente. Gente, é uma coisa absurda o medo que a gente tem de adoecer. Então, se é no nosso destino, vamos nos cuidar, mas vamos também confiar. Né? Não é um espirro, uma tosse. Eu conversei com uma pessoa na porta, ela estava meio estranha. Tudo isso a gente põe na nossa cabeça. E como é fonte criadora, daqui a pouco nós estamos envenenando o nosso corpo físico com a fixação e o medo do que pode vir nos acontecer, sem entender e dar crédito ao Pai, né? Que Ele sabe do nosso destino. A nossa vida está nas mãos dEle. Tem uma outra coisa que ele diz aqui, na verdade somos herdeiros de nós mesmos, enquanto situações de encarnado ou desencarnado. Então, nós somos herdeiros das nossas ideias, nós somos herdeiros da situação em que vivemos. Eu não tô bem, por quê? O que você anda trabalhando, o que você anda planejando? Qual é a sua caixa vibratória? Diz que quando nós emitimos os pensamentos, a nossa força criadora, é como se fossem lançados várias gotículas no universo. Cada uma de uma cor, de um nuance, de um brilho diferente, e faz uma grande composição de matéria criadora. Então, o que nós estamos emitindo? Quais são os pensamentos que desde a hora que eu acordo, né? Eu acordo e falo assim, novo dia. O que vai ser o meu dia? Se eu acordo e falo assim, nossa, eu tenho isso, eu quero fazer aquilo, quero realizar aquilo, que sol lindo, ou então o dia amanheceu, obrigado Senhor meu Deus, e pegar firme mesmo, o dia vai ser diferente. Quando eu acordo e falo, nossa, minha agenda hoje está lotada, vai ser o inferno. Vai ser o inferno. Quando eu digo assim, nossa, minha agenda está lotada, o dia vai passar rapidinho, tomara que eu dê conta. Vai ser legal, vai ser legal. Mas por quê? Porque eu coloco todas as minhas fichas nessa vibração positiva, nesse objetivo, pegar do cosmo o melhor que tem para fazer com que os nossos pensamentos como fonte criadora, possa gerar
coisas positivas para nós. Eu estava conversando com uma companheira ontem e ela me ligou perguntando uma coisa. Ângela, uma pessoa teve a irmã, parece, ou a mãe desencarnou já há algum tempo e ela tem sonhado com a pessoa dizendo que estava muito sem ar, que estava com muita falta de ar. É possível alguém que já desencarnou há 2, 3 anos e desencarnou de um efizema pulmonar ter falta de ar? Eu falei perfeitamente. É possível. Por que, gente, é possível? Porque a pessoa cristalizou o momento do desencarne. Ela cristalizou. Eu desencarnei sem ar. Quando nós cristalizamos uma ideia, a gente pode levar para o plano espiritual e ficar assim, nessa situação de falta de ar. O plano espiritual vem, trata, fala e a pessoa, não, eu não estou bem ainda, eu não estou bem ainda. E aí eu vou sofrer no mundo espiritual as consequências do que eu tinha aqui. Por isso que ele diz que isso vai interferir, somos herdeiros. Nós vamos interferir na ida para o plano espiritual, continuamos sentindo o que estávamos sentindo, mesmo tendo o socorro, porque eu já falei para vocês, todos nós temos o socorro do desencarne. Tentar esclarecer que nós já não temos mais órgãos para sentir falta de ar, não tem mais o corpo físico. A pessoa ainda se cristaliza naquela situação. E ela cristalizando essa situação, se ela não conseguir se desvencilhar daquele fato que ela desencarnou, ela reencarna, trazendo sequelas mentais para reencarnar com probleminhas de saúde. Já acorda que nem aquele gato, né? Isso tudo não é castigo do Pai, são criações mentais, fixações mentais sobre nós. É isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Trazer a vida mais leve. Não ter aquela sensação de querer ser o melhor, de querer ser o primeiro. Aceitar as nossas limitações e ser feliz com elas. Ser feliz. Eu vejo pessoas, talvez vocês não estejam assistindo os outros evangelhos, né? Que nós temos o evangelho na terça, na quarta, na quinta e temos as nossas aulas também. E tem o evangelho na terça-feira ao vivo. Se vocês soubessem, gente, como os nossos trabalhadores se esforçam, superam grandes dificuldades para trazer o evangelho para vocês, porque isso tudo aqui que nós estamos vendo é novidade, é novidade. Quando nós falamos a proposta de fazer isso, eu não consigo. Nossa, eu não sei mexer com isso, eu não faço. E, na realidade, eles estão se superando, é uma delícia. Eu coloco, como eu trabalho aqui em casa, né? Eu coloco para ouvi-los enquanto eu estou trabalhando, fazendo minhas coisas, e é uma delícia de ver. E quem conhece sabe o quanto eles venceram os obstáculos. Agora, se nós ficarmos na fixação mental de que eu não consigo, o que vão falar de mim? Será que vão gostar do meu evangelho? Será que vai sair direito na fita? Não faríamos nada. Então, vencer obstáculos. Não se fixe no pior, se fixe no melhor, porque nós somos capazes de fazer aquela transposição das nossas dificuldades. É para isso que nós estamos encarnados. É para trabalhar e sair vitorioso de cada dificuldade. E essa vitória não quer dizer assim, olha, tá maravilhoso 100%, eu fiz tudo perfeito. Não. A maravilha e a conquista e a evolução é o tentar fazer o melhor. E ficar feliz de tentar fazer o melhor e de conseguir fazer alguma coisa. Ontem mesmo a Andreinha fez o evangelho e eu ri muito com ela, porque eu estava esperando o evangelho entrar, né? Acho que muita gente estava esperando, e não entrava. Eu, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu esqueci de dar o tema? O que foi, né? O que está acontecendo? Quando ela entrou sorrindo.
Ela entrou sorrindo e eu depois ri muito com ela. Ela entrou sorrindo e fez assim: gente, eu estava falando há 5 minutos com o celular desligado, mas nós vamos começar de novo porque isso serviu de um treino para mim. Olha, gente, que leveza! Olha que maravilha! E ela fez o evangelho até o fim, deu a sua mensagem sorridente. Imagina se ela se fixasse na incapacidade. Eu fiz tudo errado, eu não liguei o celular, agora não vai dar para passar. Nós não teríamos tido o evangelho. Olha, aquela simplicidade de aceitar as suas limitações e se autodesafiar. Vamos pensar nisso. Vamos olhar assim: qual é o meu eu? Qual é a característica minha? Eu sou uma pessoa otimista? Eu sou uma pessoa pronta? Eu sou uma pessoa leve? Se as respostas forem positivas verdadeiramente, eu tenho que falar que a gente não pode mentir pra gente, hein? Vamos em frente, vamos alimentar isso. Se eu não sou, dá uma olhadinha. Eu posso mudar isso aqui. Quando vem algum pensamento errado, fala para você mesmo: para, não é por aí. Vamos recomeçar? Vamos entrar de novo? Eu, quando estou com algum problema sério, eu fico girando em volta de mim mesmo. Fico, que nem cachorro atrás do rabo. Até que eu me pego e falo: Ângela, pensando nisso de novo? Não, pode parar. Aí eu começo a cantar, né? No meio que eu estou cantando, aquela ideia volta no meio do meu pensamento. Ângela, de novo? Você está pensando nisso de novo? Começo de novo a trabalhar. A minha mãe, quando era viva e me pegava cantando, né? Tem uma música que eu adoro muito, Senhor, eu sei que tu me amas. E ela diz que quanto mais alto eu cantava, mais eu queria desvencilhar das ideias que não estavam sendo produtivas para mim. E é verdade, a gente tem que trabalhar até a hora que eu saio dessa cadeia, eu saio dessa prisão que eu me coloquei. E aí eu começo a ver que o dia tá claro. Tem um céu azul lá fora, tem coisas acontecendo, tem trabalho para realizar e eu então me sinto livre daquela ideia fixa que estava trazendo tanta dor ao meu dia. E não era tão grande assim. Porque se a gente analisar, nossos problemas não são tão sérios assim, tá bom? Então, dentro da fixação mental, gente, ainda semana que vem, a Cláudia vai trazer a aula dela, mas ainda temos que falar sobre os dramas espirituais, né? Nós somos extremamente dramáticos, o mecanismo da mente humana, como é que funciona a situação da mente humana. E nós ainda vamos ficar nessa aula porque essa fixação mental tem uma série de posições que ele diz aqui. Para encerrar, eu trago aqui uma parte do livro do Céu e Inferno. Esse livro Céu e Inferno, gente, quem não leu, leia, por favor, que nós vamos entender muito bem o que a gente está falando aqui. E dizia aqui de uma história no plano espiritual de um avarento. Uma pessoa que era avarenta e desencarnou. E ela não conseguia ter paz, ela não se libertava, ela não conseguia ficar no plano espiritual. Por quê? Porque ela não se desvencilhava dos bens materiais. Então ela ficava ali do lado das coisas dela, da casa, das coisas, e ainda isso é meu, sabendo que estava desencarnada, mas tentando controlar tudo aquilo que lhe pertencia, porque ela era extremamente avarenta. Não usou, porque o avarento, gente, ele não desfruta. Ele só quer ter, ele não desfruta. E ele impedia mentalmente que os outros conseguissem desvencilhar aquela situação para desfrutar também. Vocês já viram aquela pessoa que morre e ninguém consegue desfrutar da herança? Eu conheço uma família que já está na 5ª geração e não conseguiu ainda desvencilhar a herança da tataravó ainda. Olha a situação que fica. É aquela situação de
Ficar em cima mentalmente, projetando obstáculos. Quando consegue fazer todo o inventário, morre um. Aí começa tudo de novo e ninguém mexe em nada. Uma outra situação que ele traz aqui era de um assassino. Ele conseguiu burlar toda a lei. Sabe aquele crime perfeito? Ele conseguiu burlar a lei. Porém, quando desencarnou, ele sabia do que ele tinha feito, automaticamente ele foi atraído para o local aonde ele matou as pessoas. E ele não conseguia sair dali pela culpa. Aquelas pessoas já tinham até reencarnado, perdoado ele, o plano espiritual tentava tirá-lo, mas ele, assim que menos ele esperava, mentalmente ele era atraído para estar exatamente naquele lugar onde ele matou e sepultou e escondeu e que nunca foi encontrado enquanto ele estava encarnado. Só que a culpa fixou, depois levou ele a cristalizar e se fixar aonde ele fez o ato, dificultando assim a sua libertação espiritual e principalmente a oportunidade de reencarnar logo e tentar desvencilhar tudo. A culpa paralisava ele. Eu brinco nas aulas, gente, a culpa serve para eu saber que eu errei. Quando eu falo, eu tenho culpa nisso, é porque eu tenho consciência de que eu errei. Mas ela não pode ser um peso. Ai, eu errei, eu sou uma porcaria. Não, eu errei. Vamos fazer de novo. Nas aulas eu brinco assim, o leite derramou, derramou. Não adianta, limpa o fogo e bota outro para tomar café. A vaca foi para o brejo. Não adianta perguntar quem deixou a porta aberta. Vamos lá salvar a vaca, senão ela vai morrer. Então a culpa serve para a gente saber que errou, não para que a gente fique se martirizando numa culpa que até as pessoas já não nos culpam mais. Tá bom? Lembrar, gente, somos seres humanos, frágeis, falhos, a caminho da perfeição. Cada um de nós tem que trabalhar o seu eu e mudar a sua caixa mental sempre para melhor, porque somos o que pensamos, tá bom? Então, gente, mais uma vez nós estamos no nosso horário. Se tiver alguma pergunta depois, vocês podem colocar para mim. Lembrando que nós ainda não temos a nossa casa aberta, estamos ainda nessa faixa vermelha horrorosa, mas vibrando para que as coisas possam voltar logo ao normal. Continuamos com as cestas básicas, distribuindo alimento para os nossos companheirinhos, continuamos aceitando as doações de mantimentos, de roupas, doações em espécie para manter a nossa casa. Então tudo continua como estava antes. Infelizmente só a nossa participação pessoal que não. Mas amanhã à noite às 8 horas nós vamos estar aqui para a aula do primeiro básico e também vamos ter os evangelhos que vocês acompanhem, que reforça muito o nosso lado espiritual, tá bom? E convidem as pessoas para ouvir. Todos podem ser beneficiados. Para quem eu não ver amanhã, tenha uma boa semana e quinta-feira que vem a Claudinha então vai gravar a aula para vocês. Um beijo bem grande, fiquem com Deus.